Bom dia, pessoal. A paz, o amor de Cristo esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. E que a presença de Deus e de sua palavra seja a pedra angular da sua família e da sua casa. Hoje eu vou falar e estudar um pouco com a Bíblia com vocês sobre os falsos mestres. Aquelas pessoas que estão em cima do altar só para enganar e desviar os caminhos das pessoas que querem servir a Deus, para servir ao engano e ao maligno. Hoje em dia são muitos, mas a Bíblia nos abre os olhos. Muitas vezes as pessoas do dia de hoje são enganadas porque não lê a Bíblia. Porque Deus diz que nós conheceria a árvore pelos frutos. Nós ia conhecer os falsos profetas pela vida deles, pelo testemunho de vida deles. E muitas pessoas são enganadas porque querem ser enganadas, ou por não buscar a Bíblia e ver o que Deus mostra sobre os falsos profetas. Abra sua Bíblia comigo em 2 Pedro 2, do 1 em diante, diz assim: No passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. A palavra de Deus aqui já está nos dando um alerta. Que no passado vieram falsos profetas, e nos dias de hoje vinham falsos mestres. Mestre, no nosso meio, para querer nos enganar. Pessoas que se diz ser doutorado em teologia, que se diz ter faculdade disso, faculdade daquilo. E você vai e acredita nas mentiras, no engano, na distorção da palavra que eles fazem. Em vez de você estar agradando a Deus, você está desagradando. Em vez de você estar servindo a Deus, você está servindo ao homem. E nós devemos abrir os nossos olhos, porque está revelado aí. Você vê os escândalos, você vê eles sendo presos, você vê eles mentindo, inventando falsos milagres, dizendo que eles têm poder, que ele pode curar, que ele liberta. Várias heresias que eles falam em cima do altar, que se você tiver o discernimento de Deus, você não fica nesse lugar. Você busca um lugar que ensine a palavra, porque nós devemos andar não como o homem nos ensina, mas como a palavra de Deus nos diz que devemos andar. Então, diz assim: eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas, rejeitarão o mestre que o salvou. Quer dizer, eles botam doutrinas falsas e rejeita a Cristo, que é o Salvador. Sacrifício. Quando ele diz que você tem de fazer um sacrifício, ele está dizendo que Jesus, o sacrifício de Cristo, é inválido. Quando ele diz que você tem de dar o seu dinheiro para curar, ele está dizendo que a sua doença não foi colocada em Jesus Cristo, na cruz, no sacrifício que ele fez. Quando você está angustiado, a sua angústia não foi colocada em Cristo. Ele pede dinheiro para o seu relacionamento, para o seu casamento, para o seu filho, para o seu trabalho. Então isso é doutrinas enganadoras, doutrina que só leva a pessoa à destruição, porque não está na Bíblia. Não está no Evangelho que Deus pede para que nós faça isso. Leia a Bíblia. Leia o que diz a Bíblia. E Jesus não pediu. Jesus curou tantas pessoas e não pediu um centavo. Ele se entregou na cruz e o sacrifício foi feito. Você não precisa mais sacrificar. Você não precisa. Você precisa renunciar
O maior sacrifício da sua vida é renunciar à sua própria vida. Isso Deus pede para mim e para você. Não bens materiais. Ele pede que nós renunciemos nossa vida como Ele renunciou. Então diz mais aqui, ó. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Vai cair sobre eles uma destruição. E não só neles, mas todos aqueles que acreditaram nele e não acreditaram na Bíblia. Eles estão levando multidões para o inferno. Eles são profeta do Belial, profeta de Satanás, profeta dos anticristos. Eles só pensam em si mesmo. Eles só pensam naquilo que dá benefício para eles. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Quer dizer, eles vão escandalizar o evangelho e as pessoas vão ficar fazendo piada. Vocês já viram fazer piada sobre a palavra de Deus? Você já viu fazer piada de Cristo? Por causa desses homens. Está acontecendo, a Bíblia diz que ia acontecer, está acontecendo. Muitas pessoas não iam acreditar mais em Deus e não iam acreditar mais em sua palavra por causa desses falsos profetas que falam mentiras e engano, dizendo que Deus falou, que Deus não disse. Então nós temos de abrir os nossos olhos. Então sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado. Quer dizer, olha como diz aqui a Bíblia. Então, em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês. Quer dizer, pela ambição do dinheiro, eles estão explorando vocês. Estão deixando vocês na miséria e eles cada vez mais ricos. Mas por que vocês obedecem a eles e não querem obedecer a palavra de Deus? Por que vocês não se sentam, pessoal? Estuda a Bíblia. Porque quando você se sentar no lugar onde uma pessoa dessa ficar querendo tirar o que é seu, querendo levar sua mente a uma ignorância espiritual, você não vai aceitar. Você vai se levantar e vai embora. Não adianta nem a gente questionar com ele e brigar com eles, porque como diz aqui a Bíblia, o destruidor da vida dele já está preparado. Eles já vão ser destruídos pela ira de Deus. Pela ira de Deus. Eu tenho pena desses homens. Eu tenho pena deles porque eles estão levando as pessoas a ir contra Deus, a ir contra o Evangelho, a ir contra a palavra de Deus. Estão levando multidões a viver no engano, adorando uma placa, adorando um homem, como se o próprio homem fosse o Deus aqui na terra. É tanto que vocês veem, não precisa nem falar, está aí nas televisões, está aí nas redes sociais, os escândalos que eles praticam. Então nós precisamos estar alerta e saber que esses falsos profetas estão aí para destruir o Evangelho. E diz mais a Bíblia, viu? E diz mais a Bíblia, pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. Deus destruiu no passado
as pessoas que não queriam obedecê-lo, que não queriam viver nos mandamentos dele. Irmão, a vida de um profeta é renúncia, não é riqueza não. Eles dizem assim: Cristo está em mim porque eu tenho muito dinheiro. Cristo está em mim porque eu tenho uma casa boa. Cristo está em mim. Deus está comigo porque eu tenho poder nas minhas mãos, porque eu tenho muito dinheiro. Vocês são endemoniados. Olha a vida de vocês na miséria. No dia que vocês der o seu tudo e vier colocar em cima do altar, Deus abençoará a sua vida como abençoa a minha. Você já leu a Bíblia, Deus falando sobre isso? Você já estudou o Evangelho e desde Gênesis até Apocalipse, Deus falou isso? Vamos abrir os olhos e vamos servir um Deus verdadeiro, pessoal. Não vamos servir esses falsos profetas que estão aí tirando a sua bênção. Ele tira a bênção do Senhor que te abençoou, bota nas mãos dele, e a bênção do Senhor, indo para as mãos dele, se torna maldição, como Deus diz, que a bênção pode se tornar maldição. É aí quando você entrega a bênção do Senhor, você entrega, Deus te deu um carro, Deus te deu uma casa, Deus te deu dinheiro, Deus te abençoou, Deus te abençoou. Ah, o dinheiro é maldição. O dinheiro é maldição quem coloca o amor ao dinheiro. A Bíblia diz: você pode ter dinheiro, você só não pode amar ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Porque nós precisamos do dinheiro. Como Deus diz, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então, o ser humano, esses hipócritas que estão aí falando, e muitos estão se corrompendo, muitos que pregavam a palavra verdadeira deixaram de pregar, porque a ambição pelo dinheiro fez com que ele viesse querer ser grande, porque os outros mostram essa riqueza, mansões, jatinhos, casa, dinheiro. Você viu que os escândalos estão aí. Muitos estão sendo presos por estar envolvido em coisas sujas, imundas. Ah, não estou envolvido, não estou, foi uma oferta. Irmão, ah, Deus. E por que recebeu? Porque queria o dinheiro. Ah, a igreja precisa. A igreja somos nós, precisamos. Mas a obra de Deus, ela é edificada e alimentada pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Nós temos exemplos de profetas verdadeiros. E você olha na Bíblia a vida deles. Se eles foram ricos, bilionários. Vou dar um exemplo de um profeta aqui, que foi ensinado pelo grande profeta Elias. Eu vou falar de Eliseu, um profeta. Eliseu, um grande profeta de Deus. Olha que ele operou milagres, ele não. Deus, usando ele, operou milagres grandiosos. Ele não aceitou um centavo de ninguém. Eliseu era para ter sido um dos homens mais ricos do mundo, porque Eliseu operou milagres que, se esses homens operassem hoje esses milagres, eu acho que eles queriam ser rei do mundo. Não era nem de uma nação, é do mundo. E vamos olhar a vida desse profeta. Olhe, estude. E veja, compare a vida de Eliseu, de Elias, de Samuel, com a vida desses profetas de hoje. Ah, é o Antigo Testamento. Então compare a vida de Paulo, de Pedro, Tiago, Timóteo. Vocês vão ver que eles não tinham nada na vida. Que eles tinham era renunciado.
E hoje esses que se diz ser profeta, que se diz ser bispos, que se diz ser pessoas, eles estão buscando o enriquecimento, irmão. Ele quer a melhoria para a família deles. Ele não vive, ele não administra, vou dizer aqui, ele não administra o dízimo e a oferta de Deus como Deus quer. Você já leu na Bíblia para onde é designado a oferta e o dízimo de Deus? Você já leu na Bíblia? Não estou dizendo, não estou falando que você não é para ser dizimista nem ofertante. Mas isso é uma coisa que você tem de ter no seu coração. Eu não posso pedir a você. Eu não posso exigir de você. Eu não posso pedir que você oferte. E eu dizer que se você não for dizimista, Satanás vai destruir sua vida. Não, leia a Bíblia, irmão. Porque Deus diz que nós temos de dar com alegria de coração. Não é por uma obrigação ou por ter medo, não. E eles botam uma opressão tão grande em você. Ele oprime você até que você venha e dê aquilo que você não quer dar. Você dá por medo. Vou ser muito sincero. Muitos de vocês dão por medo. Que eles colocam medo, ele te oprime. Na igreja que eu sou responsável, eu não peço dízimo nem oferta. Você não acredita? Vem visitar. Vem ver. Vem assistir um culto aqui. As pessoas dão aquilo que querem. Quando termina o culto, se eles quiserem dar dele. Eu não peço. Vocês não acreditam? Vem assistir um culto. Pega o endereço e venha ver um culto aqui. E sem pedir, eu construí. Não é um templo faraônico. Um templo de luxúria. Um templo de mamon. Mas construí uma casa de adoração a Deus. Uma casa, construí, sem pedir um centavo a ninguém. E como muitos faz, sem fazer bingo, oferta, sem fazer bingo dentro da casa de Deus, sem fazer nada dessas besteiras que eles fazem. E a casa de Deus está construída, edificada porque a obra é de Deus e é Ele que sustenta. Ele foi com muita dificuldade, muito sacrifício, muita dificuldade, mas a casa de Deus está pronta, que eu fiquei esperando no Senhor. Eu não ia atrás de tirar o sangue do povo com mentiras e engano. O que entrava eu ia administrando e colocando na casa. Está feita. Eu não peço dízimo, eu não peço oferta. Não digo que você não tem de dar. Mas você dá por eu estar pedindo, você não deu de coração. Então eu fico calado. As pessoas vêm e colocam. Eu não peço e as pessoas colocam. E o ministério é abençoado. Eles dão o que querem. Não, eles têm que dar aquilo que eu pedi. Claro. Muito de você, pastor idiota, que vai escutar essa mensagem, vai dizer assim, a oferta alçada. Existe a oferta alçada, só que Deus não pediu para mim. A oferta alçada só é colocada no altar quando Deus manda. Não é eu querer tirar o sangue do povo e botar a oferta alçada segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias, para tirar o do povo, dizendo que é para o aluguel da igreja, dizendo que é para a água da igreja, dizendo que é para a luz da igreja, dizendo que é para construir um templo, e sendo mentira, sendo para enriquecimento do homem. A oferta alçada existe, eu leio a Bíblia, existe. Mas Deus usou a oferta alçada para quê? Para a construção do tabernáculo, do templo. E a oferta alçada, quando chegou na quantia certa da construção do templo, a oferta alçada foi parada. Foi parada, Deus mandou parar. Já chega, já dá para fazer. E olha que eles deram coisas grandes. Ouro, prata, deram muitas coisas. Isso eu li na Bíblia.
Mas eu estou construindo um templo e Deus não manda eu pedir oferta alçada. Aí eu digo, eu vou pedir. Eu vou tirar o sangue desse povo porque eu quero fazer uma luxúria. E depois vem a ambição no meu coração porque deu certo e o povo foi enganado. Como muitos de vocês estão aí, são enganados. Aí eles dizem, dá pra gente tirar, enriquecer. E a ambição entrar no coração e cada dia mais vocês sendo milionário e o povo de Deus escravo do diabo. Que libertação é essa que vocês colocam no coração desse povo? Então eu vou mostrar para vocês um verdadeiro profeta, um verdadeiro discípulo de Deus. Aquele homem, quando ele recebe o ministério de profetizar, o ministério de fazer, levar o povo a uma salvação, é o ministério de Cristo. E Cristo disse que nesse mundo não tinha onde reclinar a cabeça. Cristo disse para Paulo que ele ia sofrer pelo Evangelho. Ele não disse para Paulo que Paulo vivia numa vida boa. Paulo, agora você vai enriquecer muito mais. Você anda em cima de um cavalo, você vai ter carruagens de ouro, de prata. Vai ter pessoas te servindo todo o tempo. Paulo viveu mais tempo dentro das prisões, na chibata, nas costas, do que no bem-estar. Como vocês, hipócritas, fariseus, que estão em cima do altar, vivem, tirando o sangue do povo e vivendo numa luxúria. E ainda se diz ser profeta do Deus Altíssimo. Você não é, irmão. Você não é. Você é profeta do anticristo. Você é um lobo vestido de ovelha. Você está aí para destruir a vida de muitos que eu vejo. A vida de muitos estão sendo destruída. Então vamos ver como é a vida de um profeta verdadeiro. O que ele opera. O que ele opera. Diz assim em 2 Reis 2. 2 Reis 2 diz assim: chegou o tempo de o Senhor Deus levar Elias para o céu, no redemoinho. Elias saiu de Gigal junto com Eliseu, e no caminho Elias disse: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir a Betel. Mas Elias disse: juro pelo Senhor, o Deus, e pelo Senhor Deus, e pelo Senhor, que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Betel. Um grupo de profetas que moravam ali foi falar com Eliseu e lhe perguntou: você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vou falar nisso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Jericó. Mas Elias disse: juro pelo o Senhor, o Deus, e pelo o Senhor, que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Jericó. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e perguntou: você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar nisso. Aí Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até o rio Jordão. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus, e pelo Senhor, que não o deixarei. Então eles saíram, e 50 profetas o seguiram até o rio Jordão. Elias e Eliseu passaram perto do rio, e aí Elias tirou a sua capa, enrolou-a e bateu
com ela na água. A água se abriu e ele e Eliseu passaram para o outro lado, andando em terra seca. Ali Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber como herança 2 vezes mais poder do que os outros profetas vão receber. Elias disse: esse pedido é difícil de atender, mas você receberá o que está me pedindo. Se me vir quando eu estiver sendo levado para longe, se você não me vir, não receberá. Assim foram andando e conversando. De repente, uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, e os separou um do outro. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu o que aconteceu e gritou: meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais ele viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio. Depois pegou a capa de Elias que havia caído, voltou para a beira do rio Jordão e parou ali. Então bateu na água com a capa de Eliseu e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Aí bateu de novo na água e ela se abriu, e ele passou para o outro lado. Amém? Aqui é a vida de um profeta. Ele não estava atrás da riqueza. Ele estava atrás da unção, do poder, da autoridade de Deus para ele fazer as mesmas obras que o seu mestre. Hoje nós temos um mestre que devemos imitar. Aí você diz: é o meu pastor. Não, Jesus Cristo. Nós temos de imitar Cristo, nós não devemos imitar. Paulo disse: sejam imitadores de Paulo como eu sou. Paulo disse: sejam imitadores de Cristo como eu sou. Quer dizer, sejam imitadores daquele que pode te dar poder, autoridade, unção. E muita gente está querendo imitar os homens. Nós temos um Elias, um líder a seguir, para receber o poder, a autoridade dele para expulsar demônios, curar enfermos. Mas nós temos de andar como ele andou. Você vê que Eliseu aqui está atrás de Elias, mas ele começou a andar como ele fez, como Elias fez. Ele não foi atrás de Elias para receber do alto a riqueza material. Ele foi para receber a riqueza espiritual, que é o poder e a glória de Deus em nossas vidas. E nós vemos hoje muitas pessoas correndo atrás do material, das coisas terrenas. Elias ele operava milagres, mas não cobrava pelos milagres que ele operava. Elias operou muitos milagres. Elias fez muito como instrumento de Deus aqui na terra. Viu? Como instrumento de Deus aqui na terra. Amém? Elias acabou com saneou a fonte das águas de Jericó. No 22 ele diz aqui, 2:22 ele diz o quê? E aquela água ficou pura até hoje, como Eliseu disse que ia ficar. Olha só no 20. Então Eliseu mandou, ponha um pouco de sal no prato novo e tragam para mim. Eles levaram, e Eliseu foi até a fonte da água salgada,
na fonte e jogou o sal na água e disse: o que o Senhor Deus diz é isto: eu fiz esta água ficar pura, e ela não provocará mais morte nem aborto. E aquela água ficou pura até hoje, como Eliseu disse que ia ficar. Irmão, veja a autoridade e o poder. Ele tinha autoridade. Agora vamos pegar essa palavra aqui e vamos usar ela como os falsos profetas usam, enganando o povo. Diz assim, ó: Eliseu, olha, as águas estavam matando, destruindo, abortando. Eliseu pegou um prato com sal e colocou sobre as águas, e as águas ficaram saudáveis. E a Bíblia diz mais, até os dias de hoje. Então, vocês vão pegar um pouco de sal nesse saquinho aqui, e dentro vai ter um envelope, e você vai chegar na sua casa vai botar esse sal, vai botar água nesse sal e vai derramar sobre a sua casa, e ali vai haver prosperidade. Mas você vai trazer na semana que vem 300, 200, 500, 600, 1000, 10 real. É um bando de hipócrita. Distorce a palavra de Deus, distorce a unção que tinha em Eliseu para tirar dinheiro de vocês. Isso é um falso profeta. Porque quando Eliseu fez esse milagre, sendo um instrumento de Deus, ele não quis nada em troca. Ele não quis nada em troca. Isso é um bando de hipócritas, um bando de fariseus. E tem mais. Tire Eliseu e os homens de hoje. E os milagres de Eliseu eram verdadeiros. Não eram milagres comprados, mentirosos, enganosos, não. Vamos abrir os olhos, pessoal. Vamos viver um evangelho verdadeiro, porque Jesus está voltando. E você vai estar dentro da casa que não dá pão e vai para o inferno, junto com aquele lobão que está em cima do altarzão. E você vai junto com ele. Vamos abrir os olhos para o evangelho, para a verdadeira palavra. Saneou amaldiçoou 42 adolescentes. Ora, veja só. Em 2 Reis 2, 23, diz o seguinte: Eliseu saiu de Jericó para ir a Betel. Ele ia andando pela estrada, quando alguns rapazes saíram de uma cidade e começou a caçoar dele, gritando assim: a sua careca fora daqui, seu careca fora daqui. Eliseu virou para trás e olhou firme para os rapazes e o amaldiçoou em nome de Deus. E o Senhor então 2 ursas saíram do mato e despedaçaram 42 deles. Dali Eliseu foi até o monte Carmelo e depois voltou para Samaria. Olha só. Ele era um homem de Deus. Estava fazendo a obra para Deus. Foram caçoar da vida dele, da careca dele. Ele clamou a Deus e Deus veio. E destruiu 42 jovens. Os idiotas de hoje, para você ter medo de falar dele, que eles se acham igual a Eliseu ou igual a Deus. Aí diz assim: se vocês falar mal de mim, vocês vão morrer. Mas as pessoas estavam caçoando de Eliseu.
era da pessoa de Eliseu, um homem humilde. Um homem humilde, um homem que não enganava ninguém. Um homem que vivia no deserto andando e fazendo a obra para Deus. Um homem que não tinha nada. Se você for ver, quando Eliseu recebeu o chamado, tudo que ele tinha ele vendeu. Ele não tinha mais nada. Ele só tinha sua vida para ser um instrumento de Deus na terra. Então por isso que Deus escutou a oração dele por estar caçando dele. Você é hipócrita, eu falo de você e sem medo. Sem medo que Deus venha com a ira dele sobre a minha vida, porque eu não estou falando do ungido de Deus. Eu estou falando de um anticristo. Eu estou falando de uma pessoa que engana os outros, que leva o povo a se decepcionar com a palavra de Deus, porque você disse que Deus disse e Deus não disse nada, e as pessoas pensam que é verdade, vão se decepcionando com a palavra e deixam de acreditar na palavra de Deus por sua causa, maldito. Eu não tenho medo de falar de vocês. Não tenho medo das suas maldições. Porque a maldição, ela só pega numa pessoa quando tem causa. A própria Bíblia diz isso. É mais fácil você ser amaldiçoado, porque vocês estão indo contra Deus. Contra Deus. Contra Deus. Vocês estão indo contra Deus. Vocês estão indo contra a palavra de Deus. E tem mais. Em 2 Reis 4 diz o seguinte. 2 Reis 4 diz o seguinte. Eu estou falando da vida de um profeta. De um profeta. Estou falando da vida de um enganador, não. 4:19 diz o seguinte. 4:19 diz o seguinte. Diz o seguinte. De repente ele começou a gritar para o pai. Ai que dor de cabeça. Então o pai disse a um dos empregados: leve o menino para a mãe. E o empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe estava. Ela ficou com ele no colo até o meio-dia. E então ele morreu. Olha só. Aqui está um dos maiores milagres de Eliseu. Essa mulher, dessa criança, é a mulher de Sussém. É a mulher de Sussém. Ela ajudou o profeta, porque Eliseu chegava num canto e o máximo que ele pedia, dizia assim, ou não pedia, ele chegava ali no arraial, no canto que pudesse se deitava e dormia. E essa mulher olhando para ele toda vez que ele vinha àquela cidade ali, e ela olhou, não foi ele que pediu, ela olhou e viu e disse: esse homem é um homem de Deus. Marido, eu peço a permissão a você para que nós construam um quarto, para quando esse homem vir, ele tenha onde repousar. Olha como Eliseu era simples, irmão. Não tinha nem um canto onde dormir. Então Deus tocou no coração dessa mulher e ela deu o quarto, fez um quarto para toda a vida que Eliseu passasse por aquela cidade, dormisse ali. Então um dia Eliseu estava no quarto e mandou chamar essa mulher e disse que nesse ano tu darás à luz a um filho, terá um filho, uma criança. E ela disse: Senhor, não te pedi nada. Senhor, olha, não brinca com isso. Não, Deus mandou lhe dizer. Eu estou lhe dizendo, foi assim. Aí ela teve a criança. Só que quando ela teve a criança, um dia, a criança sentiu uma dor de cabeça e morreu. E morreu. Essa mulher saiu calada, caminhando, e foi até Eliseu. Disse: eu te pedi alguma coisa? Eu te pedi alguma coisa? Eu não te pedi nada. Eu fiz porque eu quis fazer. Eu quis dar para você.
Eu não te pedi nada. E você veio e disse que eu ia ter uma criança. Eu não aceito que ela morra, porque a minha felicidade não pode ser de metade. Então Eliseu pegou Geazi, o seu moço, aquele que um dia, como ele foi moço de Elias, ele pegou um jovem para fazer discípulo dele. E Geazi mandou Geazi com bordão, só que Geazi chegou lá com bordão. Lê na Bíblia. Geazi chegou lá com bordão no quarto do menino e fez como Eliseu tinha mandado, botou o bordão em cima do menino, só que o menino não ressuscitou. Por que será? O coração de Geazi era como o coração dos profetas, dos falsos profetas do dia de hoje. Geazias queria ter poder para obter lucro com o poder de Deus. Então Deus já conhecia o coração de Geazias. Embora que Eliseu, um homem de Deus, tivesse mandado ele fazer, Deus não ia operar porque Geazias ia querer enganar o povo depois com esse poder. Então Deus não permitiu que o poder chegasse até Geazias. Então precisou Eliseu ir lá, entrou no quarto, subiu sobre a criança, lê na Bíblia, 7 vezes, e a criança começou a respirar novamente, e ele entregou a criança ao seu filho. Por quê? Porque Eliseu era um homem de Deus. Um homem que fazia obra para Deus, não interessado no que receber, mas fazia por amor, por dedicação, por renúncia. O que hoje não acontece. Viu? Em 2 Reis 5:27, 5:27, diz o seguinte. 5:27. 5:27 diz o seguinte: portanto, vamos por 26. Mas Eliseu disse: o meu espírito está com você. Quando aquele homem desceu do carro para falar com você. Vamos mais adiante para nós explicarmos melhor. Vamos adiante. Vamos aqui para mostrar. Vamos aqui para o 21. Então Geazias saiu correndo quando Naamã viu que um homem vinha correndo atrás dele, desceu do carro e perguntou: aconteceu alguma coisa? Não, respondeu Geazias, mas o meu patrão mandou dizer que agora mesmo chegaram 2 membros de um grupo de profeta da região montanhosa de Efraim. Então ele gostaria que o Senhor desse a ele uns 30 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Maldito ambicioso. Maldito ambicioso. Maldito ambicioso. Isso é os profetas de hoje, que mentem, dizendo que Jesus falou, o profeta, o nosso Senhor falou, enquanto o nosso Senhor não diz, para obter lucros. Bando de hipócritas safados. É o que eu tenho para dizer. É o que eu tenho para dizer. Viu? Vamos aqui adiante. Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia, como a de uma criança. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor. Aceite um presente meu, por favor. Ei,
Teve um idiota aí que foi preso pela Polícia Federal e depois porque disse que orou por uma pessoa e a pessoa foi curada, a pessoa deu 100 mil para ele. Ele recebeu. Ele recebeu. Mas esse dinheiro, pela avareza do coração dele, que é ambicioso, no passado ele não era não. No passado ele não era não. Mas ele se corrompeu. E hoje ele vive aceitando e dizendo que foi uma oferta dada para ele. Não é nem para Deus, foi para ele. E ele aceitou. Mas Deus é justo. Deus faz como fez com Geazi. A lepra começa a aparecer, irmão. A lepra começa a aparecer. Ainda vem com revelações enganosas que uma mulher em cima do altar revelou que eu já tinha dito e tinha me esquecido. Vai enganar outro. A mim não. Eu digo é para você, irmão. Volte à prática do primeiro amor. Parem de enganar os outros. Porque Deus já derramou sabedoria sobre você. E hoje não derrama mais não. Viu? E diz a mais, ó. Eliseu respondeu: juro pelo Senhor Deus vivo, a quem sirvo, que não aceitarei nem um presente. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele não quis. Olha, Naamã insistiu. Ele disse: não, eu orei, Deus te abençoou, glorifica a Deus com sua vida. Eu não aceito essa oferta. Porque ele não aceitou a oferta. Leia direitinho e pega o discernimento de Deus. Porque a oferta estava sendo dada para quem? Para Eliseu. Não estava dando para a obra de Deus. Então Eliseu disse: não, para mim eu não aceito a oferta não. Mas aceite, eu quero. Eu tô muito feliz pelo que você fez. Não, não foi eu não, peraí, não foi eu. Não foi eu. Está entendendo, irmão? Como os falsos profetas de hoje não estão vivendo a realidade do Evangelho? Aí vem Geazi, o ambicioso. Quando vê Eliseu falar um negócio desse e viu que era muita coisa, Geazi, esses apóstolos de hoje, esses bispos de hoje, esses pastores de hoje, que só pensam em receber, ficou... Olha o que Geazi disse. Quando Naamã já estava um pouco longe, ele correu atrás, irmão. Ele correu atrás. Ele questionou com Eliseu. Mestre, a gente não tem nada e você ainda rejeita uma oferta dessa. Nós não temos nada, isso aí vai nos sustentar, isso aí vai mudar a nossa vida. Não, quero não. Que adianta eu receber dinheiro? Que adianta eu receber dinheiro pelo milagre que Deus fez? E aquela unção ser tirada de mim, a sabedoria de Deus ser tirada de mim. Porque Deus me dá de graça e Ele quer que eu me dê de graça. Mas o profeta é digno do seu salário, certo? Mas o salário do profeta não vem da mão de homem. Não vem de tirar o sangue de outra pessoa. O salário do profeta vem de Deus. E Deus toca no coração para abençoar. Porque minha vida é abençoada. Se você olhar a minha vida e olhar a sua, você vai dizer que eu não tenho Deus, porque eu sou humilde. E você anda numa Mercedes, ou você anda num jatinho, ou você tem mansões, ou você tem cabeça de gado, ou você tem isso, tem aquilo, vai dizer que eu não tenho nada. Eu tenho muito mais que você. Porque eu tenho a presença viva de Deus dentro do meu coração. Eu tenho a unção, a autoridade de Deus. Viu?
não tenho o estudo que você tem, mas eu tenho a sabedoria de Deus que combate com toda a sabedoria humana, que é loucura para ele. É isso que eu tenho em minha vida. E não quero desprezar isso por nada desse mundo. Então Geazi no 35 diz o seguinte, 35, aliás, no 5, no 5:24 diz assim: quando eles chegaram ao morro onde Eliseu morava, Geazi pegou os 2 sacos e carregou-os para dentro de casa. Depois mandou embora os empregados de Naamã. Então, entrou em casa de novo e foi falar com Eliseu. Este perguntou: onde é que você foi? Eu não fui a lugar nenhum, respondeu Geazi. Mas Eliseu disse: o meu espírito estava com você quando aquele homem desceu do carro para falar com você. Esta não era a ocasião para você aceitar dinheiro e roupas, plantações de oliveira e de uvas, ovelhas e gado, ou empregados e empregadas. Portanto, a doença de Naamã vai pegar em você, e os seus descendentes a terão para sempre. Quando saí dali, Geazi tinha pegado a doença, e a sua pele estava branca como a neve. A lepra está na vida desses homens, irmão. Eles são parentes de Geazi. Geazi era um discípulo de Eliseu, mas ele não quis viver como Eliseu. Esses homens se diz ser discípulo de Cristo, mas não vive como Cristo viveu. Não vive como Cristo viveu. Ele vive como os Herodes da vida viveu. Com a luxúria, com o pecado, com o engano. Eles vivem destruindo vidas. São falsos profetas. Estão aí, em cima dos altares. Nós, como a igreja do nosso Senhor Jesus, nós pastores, você pastor, que prega na sua igreja a verdade, não pode ficar calado, porque ele tem as emissoras para fazer os programas dele, nós temos a internet, e podemos lançar nossa palavra para o mundo. Eu não preciso de dinheiro para entrar, para falar para milhões de pessoas hoje, como ele chora dizendo que quer 8 milhões para pagar um programa de televisão. E se não tivesse internet, Deus me daria condições de subir nas praças, nos lugares, porque Jesus pregou, nem microfone não tinha. E uma vez ele falou para 5.000 pessoas, e a voz dele chegou até a última pessoa que estava lá distante. É Deus que nos capacita, não é o dinheiro, não é a cobiça, não é a ganância. O profeta de Deus tem de renunciar à sua própria vida. Assim Jesus disse para Pedro, Tiago, João, Tomé, disse para todos. Você já leu sobre a vida de Moody? Um cara humilde, que pregou o evangelho. Você já viu, quando ele morreu, a frase que ele disse? Leia. Compare Moody com os profetas de hoje. Porque Moody abriu várias igrejas, missionário. Ele abriu várias igrejas, mas morreu sem nada.
Ah, isso você, ou ambicioso, você que está aí, isso não é para o homem de Deus morrer sem nada, não. A Bíblia diz que aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. O meu coração está no céu, então o meu tesouro está no céu, não está na terra. Então eu não quero fazer as coisas nesse mundo, deixar edificada, que a traça, a ferrugem vai destruir. Eu quero construir tesouro nos céus. Viu, idiota? Escute a palavra e volte à prática do primeiro amor, vocês que foram corrompidos pelo dinheiro. Essa multidão de dinheiro que você tem, ainda há uma chance para vocês. Comece a dividir. Eu desafio vocês a dividir. Dividir com os pobres, com os órfãos. Eu desafio vocês a dividir com as viúvas, com as viúvas. Eu desafio vocês a ajudar os obreiros de vocês que muitas vezes estão passando fome, dificuldade. Eu desafio vocês para ir visitar uns obreiros de vocês que muitas vezes está doente e por falta de recursos morre. Porque na minha vida já teve isso. Uma pessoa que me levou para o evangelho, que era da igreja de vocês. Uma pessoa que quando ficou doente, ficou dentro de uma rede. E vocês tinham condições de salvar a vida. Vocês tinham condições de ir lá. Nem no enterro dela vocês se apresentaram. Mandaram um pastor para velar o corpo, para falar para a família. Por isso que a família delas hoje não quer nem saber da palavra de Deus, porque vocês destruíram a fé deles. Vocês hipócritas, fariseus. É a realidade que eu estou falando, pessoal. O evangelho não é isso aí que está sendo mostrado, não. Isso são um bando de ladrões corruptos. Se Jesus descer hoje, eles serão fulminados, destruídos. Porque o destruidor, como diz lá, onde eu li lá, o destruidor está preparado para ele, para eles. Ó Deus, que o Senhor venha ter misericórdia de nosso país, ter misericórdia de nosso povo, que está sendo levado a um engano, está sendo levado a uma destruição. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós. E Deus, aqueles que estão buscando sua sabedoria, para não cair no laço do passarinheiro e no engano, que o Senhor cada dia venha abrir os nossos olhos mais e mais para o entendimento da tua palavra. Porque nós não queremos ficar na dependência de homens. Nós queremos abrir a tua palavra e ela ser revelada ao nosso coração com a tua voz, com o teu espírito. Coloca o teu espírito cada vez mais dentro de nós. Que o Senhor Jesus abençoe os lares de vocês no dia de hoje. Que a presença de Deus esteja firmada aí no seu trabalho, na sua casa, aí onde você está. Que o Espírito Santo oriente e dirija a sua vida. Que nós venha reconhecer Ele como nosso único e suficiente Salvador. E que a salvação dele esteja sobre nós. Que o Senhor Jesus abençoe a todos.